Olá, meus queridos. Anderson Pavão com um tema maravilhoso para todos nós. 7 maneiras de economizar no lar e ao mesmo tempo e de economizar você vai prosperar. Como assim, Anderson? Ao mesmo tempo que eu economizo, eu vou prosperar. Exatamente. São 7 maneiras que você seguindo esses 7 passos, além de você economizar e bem, você vai prosperar. Parece que não, o Anderson tá ficando doido. Eu vou, ao mesmo tempo economizar, vou prosperar. Exatamente, meu querido. Primeira maneira que você vai economizar é zelar pelo que você tem. Exatamente, você tem que zelar pelo que você tem. Eu sou montador de móvel, então automaticamente por força da profissão eu tenho que zelar bem pelos meus móveis aqui em casa. Precisou de uma manutençãozinha, precisou de um ajustezinho na porta, na gaveta, eu vou fazer. Precisou passar um óleo de peroba, um lustramóvel, eu vou fazer. Precisou movimentar de lugar, eu movimento da forma adequada. Se precisar retirar alguma coisa, algum pertence, algum utensílio desse móvel, eu vou retirar. Por quê? Se precisar do auxílio da minha esposa, eu vou chamar o auxílio da minha esposa. Porque quando você cuida bem e zela pelo que é seu, automaticamente você está evitando gastos. Se você está evitando gasto, você pode alocar esse gasto, esse dinheiro para uma outra coisa. Por exemplo, na hora zelando também, na hora que você está zelando pela sua roupa, pela sua vestimenta, olha aonde engloba o fato de zelar pelo que você tem. Quando você zela pela sua revestimenta, na hora que você vai lavar, minha esposa tem aqueles saquinhos que lava roupa delicada. Então você pode acondicionar nesses saquinhos e colocar ali para bater na máquina roupa delicada. Aí você mesmo pode torcer na mão, não danifica a roupa. E eu tenho por hábito, sempre tive por hábito, de colocar as roupas no cabide. Quando é blusa, assim, camisa, enfim, camiseta, eu sempre coloco no cabide e no varal, já sai mais ou menos que passada. Dependendo da roupa, eu coloco para secar a sombra ou do sol, mas enfim, é zelar pelo que você tem. O seu calçado, a mesma coisa. Você tem que zelar pelo seu tênis, pelo seu sapato. Se precisar dar uma engraxadinha no seu sapato, você engraxa. Porque tem tipo de calçado que tem que pôr um pouquinho no sol. Então, você automaticamente, você está zelando pelo seu calçado, pela sua roupa, você está poupando gasto e você está preservando o que você tem. Então, quando nós zelamos pelo que nós temos, automaticamente nós gastamos menos dinheiro. Outra coisa muito importante, é um dado que é triste para nós brasileiros. O Brasil ele é campeão mundial do desperdício. Exatamente, nós detemos o título de campeão mundial do desperdício. Na questão da alimentação, é um tocante muito grave, é um alerta que nós temos que ter para com a gente. Nós temos que utilizar a nossa alimentação da melhor forma possível, não desperdiçar. Sobrou um pouquinho de arroz, faz alguma coisinha com arroz. Sobrou um pouquinho de feijão, coloca no toporzinho de vidro assim, aquele vidrozinho ou toporzinho mesmo, acondiciona para não perder. Faça uma porção que dê para a família, para não desperdiçar. Não temos a cultura do desperdício. Quando você vai fazer a compra, dá uma olhada na sua despensa, na sua geladeira, siga a lista corretamente. Quando nós temos uma lista e nós seguimos corretamente aquela lista, nós vamos evitar desperdício. Exatamente. Se nós desperdiçarmos alimento, automaticamente, olha que nós estamos desperdiçando tempo, energia, gás, água, porque se você está desperdiçando alimento, você tem que refazer, você tem que lavar aquela louça de novo. Então, olha o quanto que nós desperdiçamos fora que a natureza agradece. Imagina, olha a quantidade, olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de pessoas que vivem no Brasil. Todo mundo desperdiçando alimento toda hora. Será que vai ficar legal para a natureza e para nós? Acondicionar nossos alimentos da forma correta. Quer ver uma coisa que nós não observamos? Eu não observava essa atitude que eu tinha. Eu terminar de fazer a comida lá, olha que loucura. Eu terminar de fazer a loucura, ó. Eu terminar de fazer a comida, é loucura mesmo. Terminar de fazer a comida, colocava lá o arroz, o feijão no tupperware, pá, direto na geladeira, quente. Consegue entender? Até mesmo quando eu tinha que colocar alguma coisa no congelador, pegava aquelas tampinhas de, olha que absurdo, tampinha de, daqueles potinhos de sorvete, colocava ali como se fosse uma prateleirazinha, pum, tá aqui. Então, mudar a nossa mentalidade em relação à alimentação.
aproveitar as sobras que não são sobras, que alimento não é sobra. Nós temos que parar com essa mentalidade de encarar alimento como sobra. Não, é alimento. E alimento nós temos que utilizar da forma correta, dar o devido valor no alimento e não desperdiçar. Uma coisa que eu faço, vou colocar um vídeo aqui do que eu reaproveito na rua. Aí vocês vão falar assim, nossa, o Anderson aproveita na rua. Então, é reaproveitar o que nós temos na nossa vista. Quando eu reaproveito o material jogado na rua, reaproveito reciclagem, faço coisas com reciclagem. A minha esposa também faz coisas com reciclagem. Por quê? Quando nós utilizamos o que nós temos à nossa volta para nos beneficiar, em vez de descartar de forma equivocada na natureza, tem coisas na natureza que é 600 anos para degradar. Simples. Vidro parece que é indeterminado. Então nós temos que observar o descarte que nós jogamos na natureza, que isso também é desperdício, isso também evita gasto. Exatamente. Nós evitando gastos desnecessários, nós vamos suprir o nosso... Tá vendo essa prateleirazinha aqui, ó? Onde tem duas fotinhas aqui, tem os livros aqui. Aqui tem uma tacinha. Essa tacinha aqui, ó, incrível, eu achei ela no chão. Essa tacinha, ela só tá com um trincadinho assim, ó. Então, minha esposa pegou bolinha, daquelas de isopor, pintou como se fosse bolinha de futebol. Essa prateleira aqui, a história dela é o seguinte. Era um portinho jogado fora, eu cortei na máquina, furei e coloquei aqui, ó. Aquilo ali que a minha esposa colocou as fotos, é isso aqui, ó. É esse tipo de materialzinho, ó. Então, viu como dá para você aproveitar o que você tem? O que acontece? Tem um vídeo aqui que eu ensinei como você faz tripé. Vou colocar aqui, como você faz tripé para uma câmera. Então, tudo que nós temos, nós podemos reutilizar. Outra coisa muito importante, observar de forma bem prática, objetiva, como nós colocamos, olha interessante, falando de roupa, como nós colocamos nossas roupas na máquina. Você pode observar que cada máquina de lavar, ela tem uma capacidade X. O que acontece? Para você utilizar essa sua máquina da melhor forma possível, você pode juntar um pouco de roupa, um volume X, que cada máquina tem a sua recomendação, mas juntar mais roupa, lavar menos vezes durante a semana, com mais quantidade de roupa, respeitando a recomendação de cada uma. E quando você respeita a recomendação, mas utiliza mais quantidade de roupa na sua máquina, você economiza energia e água. Aquela água que sai, você pode colocar um bolsão, aqueles galãozão de 200 litros, e reaproveitar aquela água. Exatamente, você pode lavar sua garagem, pode lavar os tapetes, você pode reaproveitar aquela água que sai da máquina. Se você observar quantos litros são desperdiçados, só jogado fora, quando reaproveitamos aquela água, são dois tipos de economia. Para nós, como pessoas no lar, e também para a natureza. Se nós jogarmos descarregar, vai chegar uma hora que a natureza vai saturar. Então, observar também a quantidade de vezes que nós lavamos a máquina e reaproveitar essa água. Essa água que é utilizada dá para você lavar seu carro, a sua garagem, o corredor da sua casa. Então, o corredor de fora, da área externa da sua casa. Então, você pode observar que tem um aglomerado de situações que você pode reaproveitar a água que você está utilizando. Eu vi um negócio que eu fiquei bobo quando eu vi. Tem uma residência aqui perto de onde eu moro. Sabe essa água da chuva? O cara aproveitou ali a parte da calha e colocou um barrilzão lá de 200 litros. Acho que é 2 de 200. Então cai um, encheu, já vai para o outro como se fosse um ladrãozinho assim. Aí tem uma torneirinha embaixo do segundo, entendeu? Então olha quanto litro ele reaproveita, que seria água da chuva, né? Que seria jogado fora, que seria não descartado, né? Que a água da chuva não é descartada, mas que ele reaproveita da chuva, entendeu? Outra coisa que nós temos que aprender a observar nossas atitudes dentro de casa, nos cômodos ao qual nós estamos. Saiu do cômodo, apagar a luz, desligar a televisão, o rádio, o que tiver ligado,
desligar e a luz estiver acesa, apagar. Isso no final do mês e do ano, você tem uma economia gigantesca. Ah, você fala assim, é 2, 3, 4, 5 reais. Não, não é 2, 3, 4, 5 reais. É uma economia de tempo que você vai gastar trabalhando para pagar aquilo ali. Converte o seu salário em horas e em minutos e veja quanto que você trabalha para pagar esse desperdício. Então, você pode observar que nós temos maneiras exatas de economizar. Outra coisa que nós podemos economizar, só um minutinho tomar água aqui, é com o tempo que nós utilizamos o ferro de passar roupa. Exatamente. Para você passar roupa, antes de você passar a roupa, separe a roupa por tipo. Camisa, camiseta, calça, enfim. Separe por tipo de roupa, de vestimenta que você tem. E também você observa a temperatura que cada roupa necessita. E já dá uma pré-passadinha com a mão mesmo. Quando você faz isso, a economia que você tem no final é brutal. Porque nós tem 3 coisas dentro de casa que gasta muita energia: chuveiro, geladeira e o seu ferro. Se você observar como que você utiliza, quanto tempo você gasta no seu banho, quantas vezes você assalta a geladeira e como você utiliza seu ferro, você vai observar quanto que você tem de economia. Aqui em casa, esse cômodo aqui, nos vídeos anteriores não tinha esse móvel aqui. Esse cômodo aqui eu reaproveitei ele para fazer aonde eu faço os vídeos. Eu vou fazer um videozinho depois desse cômodo. Aonde a minha esposa faz o artesanato dela, ela também faz unha, né? Manicure. Então eu reaproveitei para nós. Então o que acontece? Você reutilizar também o cômodo que você tem a sua casa de forma a deixar mais prático, mais convencional, também é uma grande economia. Porque às vezes você pode pegar o mesmo espaço que você tem interno para fazer 2, 3 coisas. Vai fazer, faz tudo de uma vez num único espaço. Em vez de você vai lá, volta aqui, aperta lá, volta aqui, depois você vai lá. Então você otimizando o espaço que você tem também é uma grande economia. O vídeo vai ficando por aqui. Parabéns para todos que ficaram até o final do vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem. Compartilhe com mais pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Fui.